Oi, meu nome é Sandrine Rodrigues e nesse primeiro vídeo do canal eu vou falar o porquê que eu saí de casa aos 13 anos de idade. O que eu passei, qual foi as experiências, o que isso foi de bom pra mim, o que me fez mal nisso, os prós, os contras. Pra deixar bem claro, não tô incentivando nenhuma menina, não tô falando pra nenhuma menina sair de casa nessa idade. Não, tipo, as coisas que eu passei eu não desejo pra ninguém e você pode até se sentir numa situação que não tem o que fazer, que você quer sair da sua vida, tudo, mas não é a solução. Ainda mais tão cedo, tão nova, sem nenhum tipo de estabilidade. Eu tenho 18 anos, hoje em dia eu tenho casa própria, eu tenho meu filho de 10 meses que tá aqui do meu lado fazendo bagunça. Vocês vão ouvir muitos barulhos dele ao decorrer do vídeo, mas faz parte. Um dos motivos de eu ter saído de casa... Um dos motivos não, o maior motivo por eu ter saído de casa tão nova foi a relação que eu tinha com a minha mãe e com o meu padrasto. No caso, a minha mãe, ela... Antigamente eu julgava muito ela, eu pegava e deixava ela como se ela fosse um monstro, tudo. Mas hoje em dia, até sendo mãe, eu vi que não é exatamente as coisas de como eu via antigamente. Hoje em dia eu entendo bem mais a minha mãe e hoje em dia a gente é bem amigas, a gente se compreende bem mais, o meu padrasto também. A gente aprendeu a se respeitar. Hoje em dia, tanto com a minha mãe, tanto com o meu padrasto, nós temos uma relação, não digo boa, mas razoável. Com a minha mãe é boa, com o meu padrasto é razoável. E a gente ainda tá trabalhando nisso, porque já passou muito tempo, a gente já amadureceu, eu amadureci, ele também viu muitas coisas que ele estava fazendo de errado comigo em relação à minha criação, tudo. Até porque quem me criou foi ele, e de repente na cabeça dele ele tivesse o direito de fazer algumas coisas. Esse aqui é meu filho, ele veio participar do vídeo, ele é meu primeiro convidado do canal. Esse aqui é meu filho Isaac. Tem 10 meses essa gostosa gorda. Ele vai ficar aqui um pouquinho, daqui a pouco ele se enjoa e vai pra lá. Bom, a relação que... Só um minuto que eu vou botar ele pra brincar. Voltando. A relação que eu tinha com o meu padrasto era super abusiva. Por ele ter me criado, e desde pequena, ele e a minha mãe começaram o relacionamento deles quando eu tinha 3 anos. E até hoje em dia são juntos. E por ele ter me pegado tão nova, ele tomou a liberdade, a minha mãe também deu a liberdade dele me criar da maneiras que eles achavam certo. Me batendo, me botando de castigo. Teve muita humilhação, teve muita coisa errada no modo que eu fui criada. E pelo jeito que eu fui criada, eu uso de espelho pra não fazer a mesma coisa com o meu filho. Porque eu acho que não adiantou muito a criação deles. Pode ter ajudado em algumas partes, mas se eu mudei, se eu sou o que eu sou hoje, é pelas coisas que eu passei e não pela criação, pelo modo que eles me criaram. E é por isso que eu não quero criar meu filho à base de batendo, da maneira, humilhando, que nem foi comigo. Bom, a relação do meu padrasto, que eu sempre achei errado desde pequena, foi que sempre ele tinha a liberdade de me bater. Tanto com facão, com pau, com tudo. Mas hoje em dia já passou, até porque eles foram criados que nem antigamente, eles foram criados dessa maneira. Então, hoje não me atinge mais tanto esse assunto que nem me atingia antigamente. E não dói mais tanto falar sobre isso. E sempre foi uma relação assim, por pouca coisa já era motivo de eu apanhar, por pouca coisa era motivo pra tudo, pra mim ficar de castigo. Eu tinha muito proibida de tudo, eu não tive liberdade, eu não tive autonomia pra nada. Em festa de amizades minhas, de aniversário, eu era uma criança. Eu tô falando isso tudo antes de acontecer tudo isso. Eu tô falando um pouco da relação, não tô falando a razão por eu ter fugido de casa tão nova e ter saído de casa tão nova. Eu tô falando minhas razões pra terem chegado nisso. Bom,
eu não podia conversar, eu não podia me abrir, eu não podia ser eu mesma. Porque no momento que eu pegasse e me impusesse contra isso, eu apanhava, eu ficava de castigo. E quem passa por essa situação sabe como isso é difícil, como é difícil enfrentar seu pai, sua mãe. Tem pessoas que têm a maior, tipo, liberdade. Ah, não gostei disso, não sei o que, tu não tem que me bater. Mas eu não era assim, eu era uma criança mais reclusa, eu sofri muito bullying no colégio, eu apanhava muito no colégio. Então isso fez eu ser mais fechada. Eu ter medo, eu tinha muito medo antes de tudo. Eu tinha medo de me impor, eu tinha medo de me defender, eu tinha medo de tudo. E a minha mãe deu essa liberdade pro meu padrasto. Ela deu essa liberdade para ele fazer isso. Então ele se achava no direito. A minha mãe também foi uma pessoa que teve esse tipo de educação. Então pra ela tava certo. E hoje em dia eu não culpo ela. Hoje em dia eu compreendo ela. Mas eu compreendo, mas não concordo. É bem essa frase que eu uso pra minha mãe. E por esses motivos, por ter medo, que eu sempre preferi, tipo, ir pela parte mais fácil. Tipo, eu sempre. Como é que eu posso dizer? Eu tinha medo da consequência, mas não me fazia ter medo de ir lá fazer as coisas. Eu tinha medo da consequência, mas eu não tinha respeito. Por isso que bater no seu filho muitas vezes não funciona. Ele vai fazer ele ter medo da consequência, mas não vai fazer ele não fazer o que ele tem que fazer. Não me impediu de fazer o que eu tinha que fazer e nem vai impedir seu filho de repente. Se ele tiver que fazer, ele vai fazer. Se você que é o filho, se você tiver que fazer, você vai fazer. Por mais que depois você pense, a minha mãe vai me bater, eu vou ficar de castigo. Mas se você tiver que fazer, você vai fazer. Porque a gente é assim, jovens são assim. Mas eu não tô incentivando, discuta com seu pai, faça isso, faça aquilo. Não, eu tô falando o que aconteceu comigo. Eu não discuti. Eu sempre fiquei aturando e aguentando aquilo. Bom, mas o motivo por eu ter saído de casa tão cedo foi porque a minha mãe, eu me lembro, tipo, o motivo foi muito idiota na época, mas é porque o jeito que eu era presa fez eu achar que essa era a única opção. E por ter tido essa criação tão rígida, eu tinha medo de tudo, de qualquer tipo de coisa, porque eu sabia que isso aqui eu ia apanhar isso aqui. Então, eu tinha muito medo por causa desse tipo de criação que eu tinha, né? Só que, é como eu falei, não me impedia. Bom, eu tinha ganhado um telefonezinho de teclado da minha mãe e do meu padrasto. E o cunhado do meu padrasto tinha Wi-Fi, ele botou o Wi-Fi pra mim naquele telefonezinho pra mim. Uma amiga minha entrou no Face dela pelo meu telefone. E eu peguei e comecei, ela mexeu um pouquinho, deixou o Facebook dela, disse pra mim sair depois, só que como eu não sabia sair, ficou ali. E eu, muito infantil, muito idiota, comecei a pegar e mandar mensagens pelo Facebook dela, me fazendo como se eu fosse ela. E falando até com, tipo, guris que eu gostava, falando, tipo, como se eu fosse ela, entendeu? Ai, o que tu acha dela e tal, não sei o quê. Só que, tipo, tudo sem a permissão dela. E quando ela pegou e viu o que eu tava fazendo, ela veio me cobrar, ela veio, eu vou ali, vou falar com a tua mãe, com o teu pai, ou com o teu padrasto, porque eu não achei certo isso que tu fez e eu não vou te bater, brigar contigo, porque não tinha, não sei, acho que ela teve pena de mim, porque como eu falei, eu sofria muito bullying, eu sofria bullying, sofria. E aí ela pegou e falou isso. Aí eu falei, mas a minha mãe e meu pai estão dormindo. E nisso ela já tava no meu portão já. Eu lembro que eu ia comprar suco, alguma coisa assim. E ela tava no meu portão, foi no meu portão, ela e a mãe dela. E aí eu fingi que eu chamei e não chamei nada, meu padrasto e minha mãe. E disse, mas amanhã cedo eu vou estar aqui, não sei o que, pra falar com eles. Só que eu fiquei com tanto medo de apanhar, porque não é brincadeira não, gente, apanhava muito, assim, sabe? E aí eu peguei e fugi. Eu sei que foi um motivo idiota, eu sei que na verdade eu fui escrota, eu sei de tudo isso, eu sei que... Mas o medo de apanhar, o medo, a ansiedade de apanhar é horrível. É horrível tu ficar nessa situação, esperei chegar madrugada e fugir.
Eu lembro que eu fiquei andando por muito tempo, depois eu peguei e parei num lugar abandonado e dormi ali aquela noite. No outro dia, conheci um morador de rua, ele pegou e ficou conversando comigo, normal, assim. Ele não era tão velho, tipo, eu tinha 13 anos, ele tinha uns 20, 19 anos. Mas nós, a gente conversou tudo. Depois ele pegou e me levou até o centro de Porto Alegre, que é onde eu moro. Me levou até o centro de Porto Alegre, eu lembro que a gente pediu carona, isso foi no anoitecer, a gente passou o dia conversando numa praça e de noite ele me levou pro centro. No que eu cheguei no centro, tava à noite já, eu fiquei lá sentada numa escadaria, essa escadaria que eu fiquei sentada, e nisso passou um senhor, um homem bem mais velho que eu. Ele pegou e perguntou o que eu tava fazendo ali. Primeiro perguntou as horas, e aí eu peguei e falei o horário. Aí ele falou, o que tu tá fazendo aí? Aí eu falei, eu fugi de casa porque meu padrasto me batia muito e tal. Aí ele pegou e falou, mas aqui não é teu lugar, não sei o que, eu tenho uma filha, quantos anos tu tem? Eu falei, eu tenho 13 anos. Eu tenho uma filha de 12 anos, vamos lá pra casa, eu tenho computador, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí eu peguei e fui com ele. Porque gente, antes de acontecer tudo isso comigo, eu era uma pessoa muito idiota. Eu era muito idiota, eu era muito inocente. Eu não tinha noção da maldade. Eu não tinha, sabe? Eu não, pra mim, eu pensava, eu ia fugir de casa, eu ia tá passando por uma casa de ricos, eu ia uma família rica ia me ver, ia pegar, ia vir perguntar como é que eu tava, ia gostar de mim, ia me adotar, ia cuidar de mim, e era a visão perfeita do mundo que eu tinha. Se eu fugir de casa vai acontecer isso comigo. Porque eu via muita Disney. Então, eu era uma criança muito idiota, eu não tinha noção da maldade. Aí eu fui com esse homem. A gente ficou. O lugar da casa dele era muito longe, era muito longe. E a gente ficou 1 hora no ônibus pra mais conversando, tudo. Ele, tipo, sempre mantendo as aparências, tudo. E nisso, a gente chegou na casa dele, eu conheci 2 meninas, elas estavam se arrumando pra ir pro baile. Tinha a filha dele, que acho que não tava no dia, ou tava, mas a gente não conversou muito, a de 12 anos que ele falou. E essas meninas estavam se arrumando pro baile, logo elas saíram, não conversaram também muito comigo. E aí nisso ficou só eu e ele. Ele tentou ter relações comigo, ele não conseguiu, por eu ainda ser virgem. E ele meio que, tipo, não digo, tipo, ele me obrigou, não falo dessa maneira, mas ele tentou impor isso, porque eu não queria aquela situação nem nada, eu não sei dizer bem, sabe? Tá, e ele tentou, não conseguiu. E aí no outro dia as meninas já estavam em casa, elas acordaram, eu comecei a conversar com essas meninas que estavam se arrumando para ir pro baile e tudo. Uma delas falou: "Eu conheço tal MC". Eu também, eu conheço tal MC. A gente saiu com tal fulano, a gente conhece tal fulano, a gente foi em tal baile. E eu, inocente, nunca não podia tinha hora para ir no bar, né? Tinha minutos contados para ir e voltar do bar. Fiquei deslumbrada, totalmente deslumbrada, não. Eu fiquei querendo ir, eu fiquei querendo conhecer, eu fiquei querendo curtir, porque eu sempre via, até minhas vizinhas, sempre indo, curtindo, aproveitando, e eu sempre trancada, não podendo fazer nada, não podendo ir numa festa de aniversário. Então, quando chegou a noite, eu pedi pra esse homem pra mim poder sair, né, com elas, eu pedi primeiro pra elas, eu posso ir com vocês pra conhecer e tal. E esse homem pegou e falou, pelo que aconteceu ontem eu deixo tu ir, mas não vai muito com elas e tal, porque elas já são mais velhas, essas coisas, elas fazem coisas que tu não faz ainda, pra, sei lá, né. Depois do que aconteceu, ele pediu desculpa, tudo. Não que justificasse, né, a desculpa dele, mas como eu era uma criança, eu não tinha pra onde ir. E como ele não tentou mais fazer mais nada, eu fiquei ainda 1 semana, 3 dias, eu acho. 3 dias, menos de 1 semana naquela casa. Aí eu fiquei lá, né, tudo. Tá, aí eu fui pro baile com elas. Foi uma experiência muito louca. Nossa, tipo, eu não tava. Eu nunca tinha ido no baile, eu nunca tinha passado por aquele tipo de situação. Tava
foi um momento assim, ó, nossa, que eu aproveitei. Eu não sabia dançar, eu não sabia beber, eu não sabia nada. E eu peguei e fiz tudo naquela noite, sabe? Eu não sabia que eu não precisava, tipo, meninos me puxavam e eu beijava, porque eu não tinha noção, eu não sabia que eu podia negar. Eu sempre tive aquele negócio, as pessoas muito me humilharam, tanto no colégio, e eu era muito insegura. E eu não sabia o que eu podia fazer, o que eu não podia, eu não sabia que eu podia dizer não. Eu não tinha esse pensamento, eu posso dizer não. Eu não sei, eu me prendia, eu fazia, não querendo fazer muitas coisas. Aí eles me puxavam, tentavam me beijar, tudo. Alguns eu virava o rosto, outros não dava tempo. E aí assim foi essa minha primeira noite de baile. Aí eu tive uma experiência horrível nessa mesma noite que eu não tô pronta pra falar ainda mais em vídeo. E aí no outro dia eu cheguei na casa onde eu tava, e fiquei lá, tipo, por mais 3 dias, a gente indo pra baile direto, curtindo direto e tal, com essas mesmas meninas. Ah, e, e elas ficavam lá. Aí parece que deu algum problema, não sei. Eu não entendo até hoje o que aconteceu, eu não me lembro. Aí elas tiveram que voltar pra onde elas moravam, que na vila onde a mãe delas morava, eu fui junto com elas, porque eu não queria ficar lá sozinha com ele e tal. E com a filha dele, que a gente não, só nosso santo não se bateu. Aí eu peguei e fiquei lá, tudo, fui com elas. Aí uma delas foi pra casa da mãe dela e a outra não podia entrar na vila por ser. Aí eu peguei e fiquei com a outra. Aí a gente pegou, eu dormi na rua com essa menina. Aí teve até uma ocasião que essa menina apanhou de um monte na rua ali. Eu sem saber o que fazer, não tinha o que eu fazer muito, né? Porque eu tinha 13 anos, imagina um monte de mulher dando numa ali. Ela já tinha 16 anos na época, se eu não me engano. Ela tinha 16, 17 anos. Um monte de mulher da idade dela, assim, indo pra cima dela, batendo nela. E eu com 13 anos nem conhecia o mundo. O que eu ia fazer? Eu ia ali pra apanhar junto. Aí eu não fui. Eu deixei apanhar. E hoje em dia eu não me arrependo. Na época eu me arrependi de não ter defendido, mas hoje em dia. Aí, com essa mesma menina que eu fiquei, eu fui pra um outro lugar, na casa de uma amiga dela que ela conhecia. Aí lá, o vizinho dessa menina que ela conhecia era bonitinho naquela época e tal. E aí eu peguei, acabei me aproximando dele, acabei gostando dele. E tive um namorinho com ele de uma semana. Aí foi tudo muito bom, tal. A gente teve uma semana de namoro, foi tipo tudo muito perfeitinho e tal. Eu comecei a ficar na casa dele, eu e ele passeava junto, toda aquela coisa. Aí até que a minha mãe, depois de todo esse tempo sumida, assim, na notícias, ela pegou e foi no jornal, apareceu a minha foto como desaparecida. Essas pessoas onde eu tava viram isso e me mandaram de novo pra casa. Né, foram comigo, até me acompanharam. Eu menti pra todo mundo que eu tinha já 16 anos, porque se eu falasse que eu tinha 13, iam me entregar na hora, então eu tive muito medo e falei que eu era mais velha. E eu sempre fui corpudinha, assim, altinha, então eu nunca, tipo, não desconfiaram. Ela pegou e disse que eu tinha 13 anos, que eu não tinha direito ainda eu falei que eu tinha 15 anos, lembrei. Eu falei que eu tinha 15 anos pra essas mulheres. Aí elas pegaram e quando viram que eu mentia a minha idade, já não sabiam se tudo que eu tinha falado era verdade do meu padrasto. O que eu falei do meu padrasto naquela época era verdade, tudo. Só que como eu já tinha mentido numa coisinha pequena, elas não sabiam no que acreditar exatamente. E foi essa história que eu fugi de casa a primeira vez. Aí que começou a minha independência. Foi aí que eu comecei a criar outra mente, a criar outra personalidade, outra maneira de viver, outra maneira de enxergar as coisas. E não tô incentivando ninguém a fazer isso. Eu vou falar agora o que essa experiência fez de bom e de mal pra mim. Bom, o que fez de mal pra mim fez eu perder a minha virgindade de uma maneira que eu não queria, totalmente. Como é que eu posso dizer? Totalmente traumatizante. Eu perdi a minha virgindade. Partes boas.
a parte boa é que eu mudei a minha personalidade, eu comecei a ter mais autoestima, eu comecei a ser mais confiante em mim mesma. Porque os meninos da minha escola sempre me humilharam bastante, sempre falaram horrores, sempre me humilharam na frente de todo mundo. As minhas colegas sempre se acharam, às vezes não sendo mais bonita que eu, se achavam mais bonita que eu. Uh, e sempre me botando. Não, o problema não é tu se achar mais bonita que uma pessoa, tu ter autoestima boa. O problema é tu se achar mais bonita que alguém e ir lá e diminuir outra pessoa pra ti se sentir melhor. Isso é o problema. Aí eu sempre era botada pra baixo, eu sempre era estranha. No caso, eu não. As outras meninas andavam com roupinhas bonitinhas. Eu ia às vezes um mês com a mesma calça por eu não ter roupa, por eu não ter mais condições e tal. Bom, e a parte boa que teve dessa experiência foi a minha visão de mundo que mudou. A minha visão de mundo que tudo é perfeito, que eu ia sair de casa e ia ter tudo fácil, ia ter tudo simples, ia ser tudo maravilhoso. Não é assim. E isso, de uma maneira ou outra, me deu vontade de lutar. Eu sempre quis, desde pequena até a minha casa, eu sempre quis ter o meu lugar, eu sempre quis achar o meu lugar. Eu nunca, em todas essas vezes, eu fugi 3 vezes de casa. Essa que eu falei agora foi a primeira parte, a segunda parte eu vou falar no próximo vídeo. E eu sempre quis achar o meu lugar, eu sempre quis ter o meu lugar. E eu ter saído a primeira vez e ter voltado depois pra casa me fez ver que na casa da minha mãe e do meu padrasto não era o meu lugar. Não era o tipo de vida que eu queria seguir. A vida deles e tal. Não era o que eu queria pra mim. Porque eu sei que até hoje, se eu não tivesse feito tudo isso, se eu não tivesse saído, se eu não tivesse me arriscado, batido de frente, e eu estaria lá ainda sofrendo, sendo humilhada pelo meu padrasto. Eu estaria lá ainda sofrendo. Se tivesse que me bater ainda, ele me bateria, sabe? Isso tudo mudou, não é mais dessa maneira hoje em dia, porque eu mostrei pra eles que eu não sou mais uma criança. Que hoje em dia eu sei o que eu quero ou não, eu sei me defender hoje em dia. Hoje em dia eu sei dizer não. Coisas que antes eu não sabia. Eu não sabia, eu não tinha boca pra nada. Nem com ninguém. E foi a parte boa dessa primeira experiência. Mas eu não aconselho ninguém a fazer isso, ainda mais tão nova, porque o mundo é muito cruel, as pessoas são muito cruéis. Uma pessoa que de repente você fala, não, essa aí é minha amiga, que nem eu pensava, ah, aquelas meninas são minhas amigas. Elas não são minhas amigas. E de repente não são amigas de ninguém. De repente nos próximos vídeos vocês vão entender. E eu queria que vocês, sempre que tivessem a oportunidade, se não conseguem conversar com o pai e com a mãe, conversem com um tio, com uma avó que você tenha mais a proximidade. Tenta sair dessa situação da melhor maneira possível, não pelas maneiras fáceis entre aspas, que você acha, tipo, fugindo de casa não vai adiantar nada. Você fugir de casa, você vai passar o pão que o diabo amassou na rua, você vai passar por experiências ruins, ou até pior, porque hoje em dia o que mais tem é feminicídio, o que mais tem é estupro, tanto de meninos e de meninas. Então, evitem. Tentem ir pelo caminho mais difícil, às vezes é mais demorado, mas vale mais a pena do que você passar e ter traumas. Eu tenho traumas até hoje. Vira e mexe, às vezes eu tenho ainda pesadelos com a experiência ruim que eu passei e tal, que mais pra frente, de repente, eu faço um vídeo falando sobre isso, até porque eu não devo ter sido a primeira, eu não fui a primeira, com certeza. E é isso. Se inscrevam no canal, deixem muito like, recomendem pros seus amigos. E esse canal eu quero fazer um canal de conteúdo. Eu não quero fazer. Claro, vai ter vídeos tipo de eu arrumando o cabelo, fazendo transição no cabelo, eu fazendo maquiagens simples, básicas, porque eu também não sou nenhum tipo de profissional, eu não sou nem profissional, não chego nem aos pés. É tudo. É tudo. Tudo bagulho favela. Isso aqui é tudo bagulho favela. É cabelo nível hard de favela, é tudo assim. Então, por favor, se inscrevam no canal, apertem os sininhos
E eu tô muito feliz por estar começando essa nova etapa da minha vida.